Olá, gente, tudo bem? Então, a aula desta semana vai ser um desdobramento da aula anterior, na qual nós começamos a falar sobre os tempos verbais do modo indicativo. Relembrando, modo indicativo é o quê? Aquele em que uma ação verbal ela é sentida como uma certeza, como algo certo, como algo concreto, tranquilo? Vamos também relembrar qual é o conceito de verbo. Verbo é o quê? Aquela palavra que mais sofre flexões dentro da língua portuguesa, né? O que são flexões? São as transformações que uma classe gramatical pode ou não sofrer, né? Vamos dar uma relembrada nesse conceito de flexão através de uma classe gramatical também que é bastante famosa, que são os substantivos, né? Vamos relembrar então aqui, ó. Temos o substantivo, eu vou aqui utilizar o quadro digital, o pintor. Pintor é um substantivo por quê? Porque introduz algo que dá nome a alguma coisa que existe no mundo e que sofre algumas flexões, né? O pintor, nós podemos colocá-lo numa flexão de número, ou seja, singular ou plural. Nós podemos colocar os pintores. Ainda a gente pode fazer uma outra flexão com essa palavra pintor, que vocês estão vendo ali no quadrinho, ó. O pintor, os pintores e a pintora. Aí nós vamos utilizar a flexão de gênero, masculino ou feminino, né? E podemos mesclar as duas, nós podemos misturar as duas, a flexão de número e também de gênero. As pintoras, temos aí flexão de gênero, masculino ou feminino, e de número, singular ou plural. Então, o substantivo é aquela classe gramatical que apresenta essas flexões, tranquilo? Agora, o verbo, ele tem várias flexões, ou seja, ele pode sofrer várias transformações, ó. Vamos atentar aqui no nosso quadrinho. Vocês estão vendo ali. Vamos colocar aqui um verbo. Cantássemos. Temos esse verbo cantássemos, essa forma verbal cantássemos. Este verbo, ele traz várias informações sobre ele mesmo. Ele indica uma ação, né? Portanto, ele pode ser verbo, e ele situa esta ação em um certo tempo com um certo modo. O tempo é o quê? Passado, presente ou futuro, né? Basicamente isso. E o modo indicativo, certeza, modo subjuntivo, dúvida, ou modo imperativo, ordem. Então, ó, quando tu falas cantássemos, isso aí indica qual tempo, né? Se nós cantássemos, parece que é passado, então é pretérito, né? E essa ação cantássemos, ó, se nós cantássemos aquelas músicas, nós teríamos tal coisa, né? Então, ó, essa ação de cantássemos, ela é uma ação o quê? Longa. Ela é uma ação que se estende lá no passado, né? Portanto, a gente vai classificar esse tempo como pretérito, porque ele é passado, e como ele é um passado que tem uma certa extensão, nós vamos chamá-lo de pretérito imperfeito. Por quê? Porque nós não sabemos quando que isso começou e quando que isso terminou certamente. Tranquilo? Então, ó, e o modo cantássemos indica certeza, dúvida ou ordem. Ó, se nós cantássemos, isso aí parece indicar dúvida. É uma possibilidade de algo que poderia ter acontecido. Então é modo subjuntivo. Quantas pessoas estão envolvidas nisso aí? O eu, o tu ou eles? Ó, cantássemos. Parece que é várias pessoas, mas o eu tá
incluído. Então, quando a gente tem o eu incluído, a gente tem em primeira pessoa. E como é mais de uma pessoa que está praticando essa ação verbal aqui, que eu estou mexendo com o mouse, cantássemos, então é a primeira pessoa do plural. Vocês estão vendo então que esse verbo ele traz todas essas informações somente pela forma dele, ou seja, pela sua morfologia. Tranquilo? Né? Então, verbo é isso aí. E lá no nosso material de estudo, que vocês o têm aí, né? Vamos ver ali o que ele vai falar sobre os verbos, né? Ó, como você viu nos textos anteriores, verbos são palavras que podem exprimir, ou seja, mostrar ações ou atividades praticadas ou provocadas por alguém. E também indica o que? O verbo mostra como alguém está, ou seja, o estado de algo ou de alguém. E também indica fenômenos climáticos, ou seja, coisas da natureza. Que nem assim, ó, Marcelo correu muito. Temos ação por causa do verbo correr. Ele é um verbo bem tradicional, porque a maioria dos verbos mostra ação. Ó, Marcelo está triste. Esse estado dele triste, ele é considerado o quê? Transitório, ou seja, passageiro por causa do verbo. Então, esse verbo estar, nessa frase aí, ele indica estado. E choveu muito ontem. Aqui a gente tem um fenômeno climático. Vocês podem ver que todos esses verbos aqui, eles fazem o quê? Situam algo no tempo. Ó, Marcelo correu muito. Isso é pretérito perfeito, ou seja, uma ação lá no passado que teve curta duração. E também indica modo, é um modo indicativo, porque essa frase aqui mostra certeza. Ó, Marcelo está triste, é algo que é no presente. Certeza, então, é presente do indicativo. Né? E o choveu indica também pretérito perfeito, porque é uma ação lá no passado que aconteceu num curto espaço de tempo. E aí nós vimos também na aula passada, ali em cima ali do nosso vídeo, vai estar o atalho para o outro vídeo que eu falei sobre os tempos verbais. Né, no qual eu falei sobre os tempos verbais. Então a gente vai começar a ver a forma dos tempos verbais no modo indicativo. Lembram que todos os verbos da nossa língua eles se dividem em 3 conjugações, de acordo com a terminação deles lá no dicionário. Os verbos eles podem terminar em ar, er e ir. Temos aqueles verbos que terminam em or, mas isso fica para uma outra oportunidade. Ó, os verbos terminados em ar, eles são da primeira conjugação. Então, ó, a primeira conjugação, em certos tempos, vai ter uma certa diferença nas terminações de certos tempos verbais. Né? Então, ó, eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Aí, essas partes que estão aqui em negrito são as terminações de cada tempo verbal. As terminações do tempo e também mostra o quê? Quantas pessoas estão dentro dessa ação verbal. Aqui, ó, o pretérito perfeito é o quê? Aquela ação no passado que teve curta duração. Ó, eu amei. E aí tem o pretérito imperfeito, que na primeira conjugação, ou seja, verbos terminados em ar, ele tem a característica de ter vá. Ó, eu amava, tu amavas, ele amava, nós amávamos. Vocês veem que o vá está em todas as pessoas, na primeira, segunda, terceira pessoa. Né? E olha que diferença de sentido nós temos. Ó, eu amei e eu amava. Ó, eu amei uma pessoa. Uma ação no passado já concluída. E eu amava uma pessoa, essa ação meio que se estende por mais tempo, né? E o pretérito mais que perfeito, que quase não se usa hoje na fala, ele é mais direcionado, né, a textos mais antigos,
Esse aqui, ó, eu amara. Amara quer dizer uma ação mais no passado ainda, né? O pretérito mais que perfeito, ele mostra isso, uma ação passada antes de outra também no passado, né? Como assim? Vamos pegar mais um exemplo ali. Olha lá, a noiva chegou para conhecê-lo. Mas ele a amara desde muito tempo. Temos aqui, ó, ações verbais. Ó, chegou, ação lá no passado, né? A noiva chegou, ou seja, uma ação pretérito perfeito. De curta duração. Ela foi lá, chegou e pimba, acabou. Mas ele a amara. Essa ação de amar, ela é anterior à chegada da noiva. Então, ele, né, amava a noiva antes de ela chegar. Por causa disso que nessa frase é lícito a gente utilizar o que? O pretérito mais que perfeito, porque essa ação ela é anterior a essa. Viu só? Então, para isso que se usa o pretérito mais que perfeito. Tranquilo? Então, nós estamos dando uma retomada naquele assunto que a gente viu no vídeo passado. E o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente ele tem também uma característica da sua forma. Rei irás. Né? Eu amarei, tu amarás. Vejam aqui, ó, parece que essas duas formas do pretérito mais que perfeito e o futuro do presente elas são iguais. Não são. Elas têm diferença de pronúncia e também de escrita. Ó. Tu amaras é diferente de tu amarás. Tu amarás é passado. Tu amarás é futuro. Ó. Ele amara, passado. Agora, ele amará, futuro. Vamos cuidar isso aí. Né? Ó, eles amaram, com M no final, passado. E eles amarão, com tio, futuro. Vamos cuidar muito isso, porque várias pessoas erram isso aí. Tá bom? Então, da primeira conjugação, eles apresentam essas formas. Agora, na segunda conjugação, verbos terminados em er. O presente é quase igual à primeira. Muda só aquela vogalzinha final ali dos verbos em er. Ó, devo, deves, deve, devemos, deveis. Também, ó. Aí, ó, o que muda muito da primeira para a segunda e a terceira conjugação é o pretérito imperfeito, que na primeira conjugação eles tinham como característica o vá, ó, vá, vá, vá. Agora na segunda conjugação, verbos terminados em ir, e na terceira, verbos terminados em ir, o pretérito imperfeito tem outra característica, que é o ia. Ó, devia, tu devias, ele devia. Nós devíamos, vós devias, eles deviam. Veja na terceira conjugação. Ó, eu partia, tu partias, ele partia. Nós partíamos, vós partíeis, eles partiam. Vejam então aqui, ó, que o pretérito imperfeito muda bastante da primeira para a segunda e terceira conjugações, tranquilo? De resto, mantém a mesma característica. Pretérito mais que perfeito apresenta aquele ra que não é tônico, porque o ra se torna tônico aqui no futuro do presente. Tônico quer dizer que é mais pronunciado mais fortemente. Tranquilo? E aí as pessoas do discurso. Por quê? Em um texto, nós vamos alternar quem é que fala. Em um texto vai ter eu falando, vai ter tu falando e vai ter ele ou ela falando. Assim como tudo isso vira plural também. O eu pode ser juntar a mais gente e se transforma em nós. O tu, ele também se junta a mais gente e ele se transforma em vós.
e o ele e ela se juntam e formam eles e elas. Então a gente tem a primeira pessoa, aquela que fala. A segunda pessoa, aquela para quem se fala, ou seja, quem tu tá olhando. É aquele diálogo clássico. E a terceira pessoa é sobre quem se fala, que é o assunto ou a fofoca. Então o exercício vai ser sobre uma notícia acerca do corona e aí vamos ter que conjugar esses verbos entre parênteses nos tempos pedidos e também nas pessoas requisitadas. Rio Grande do Sul deve seguir com bandeira preta, mas com mais flexibilizações. A reunião do gabinete de crise, que é verbo definir, presente do indicativo, terceira pessoa do singular. Eu defino, tu defines, ele define. Terceira pessoa, ele define. Então aqui, a reunião do gabinete de crise, que define com e no final, não é com i. Vejam a terminação ali dos verbos no presente na primeira pessoa, na terceira pessoa do singular. Terminados em ir é define. A gente usa aí quando é pretérito perfeito. Eu defini passado. Agora ele define presente e terceira pessoa. Muita gente erra nisso também. Pelo amor de Deus, não faça isso. Muito feio. Então, que define o mapa do distanciamento controlado que será anunciado amanhã. Durar, pretérito perfeito, terceira pessoa do singular. Verbo de primeira conjugação é eu durei, tu duraste, ele durou. Durou, então, terceira pessoa, durou. Durou cerca de 3 horas. A expectativa de que a cor vermelha, que representa tempo presente, verbo representar na terceira pessoa do singular, que representa alto risco de contágio, voltasse a pintar algumas regiões do estado. Ao dever, na terceira pessoa do singular do presente, deve, eu devo, tu deves, ele deve. Aqui é deve. Deve ser frustrada. A tendência é a de que o Rio Grande do Sul continue integralmente pintado de preto. Será a 9ª semana consecutiva neste cenário. Apesar da manutenção do preto em todo o território gaúcho, o governador Eduardo Leite, PSDB, a exemplo do que ocorreu na última semana, deve permitir mais algumas flexibilizações, que originalmente não. Agora, futuro do pretérito, aquela coisa que poderia ter acontecido, é o condicional de antigamente, que originalmente não poderiam. Terceira pessoa do plural, poder, poderiam, com IAM. Vamos ali ver a segunda conjugação, futuro do pretérito. Futuro do pretérito, eu poderia, tu poderias, ele poderia, nós poderíamos, vós poderíeis, eles poderiam. Com IAM no final, tranquilo? Não poderiam ser aplicadas na classificação preta de altíssimo risco de contágio. Entre elas, devem estar permissões como o funcionamento de restaurantes no sábado à noite e também flexibilizações relativas ao uso de parques. Tranquilo? Corrijam bem os temas com este vídeo e mande para os professores.